Boa noite, boa noite. Vamos começar o nosso evento de hoje. Na verdade, a proposta de hoje é dar sequência àquela aula de planilha. A gente já começou vendo com vocês, né? Lembrando que a figura que a gente está trabalhando aqui é o Office 365. E aí a gente já falou que o Office 365 tem toda aquela característica de assinatura. Então, né, você contrata esse pacote, você paga aí uma anuidade e você usa sempre a versão atualizada. E aí isso desperta para nós uma preocupação. Que tipo de preocupação? A gente sabe que muitas vezes, né, uma versão nova, ela traz algumas situações de novas ferramentas, novos recursos, que daqui a pouco, naquela versão antiga, isso não era utilizado. No caso do Excel, como a proposta do Excel é cálculo, fórmulas, funções, eu diria que o que nós vimos na aula passada, a estrutura. Há um bom tempo o Excel já trabalha com aquele padrão, né, de formato XLS, X, o XLT, que é o modelo X, o XLSM, que é a macro, isso já há um bom tempo, isso desde a versão 2007. Então isso para nós não é uma preocupação. Que mais? Né? Nós vimos a parte de fórmulas, os operadores matemáticos, isso não muda, né? A prioridade matemática não muda, mas daí a gente cai em funções. É claro que a cada nova versão surge algumas melhorias, algumas adequações de funções. O que nós vimos na aula anterior, só para retomar, soma, média e C, as três funções básicas. Funciona igual em qualquer versão do Excel. Máximo e maior, mínimo e menor. Funciona igual em qualquer versão do Excel. Soma C, hoje e agora. Beleza. Isto, qualquer exercício que você pegar, é válido. Você vai conseguir resolver. Não me interessa se é o 2007, se é 2010, 2013 ou 365, não interessa. Mas qual é a minha preocupação? Algumas funções que são colocadas para o 365, que de repente você que está usando em casa, que usa o 2016, usa aquela versão local 2019 instalada na tua máquina, né? Esse recurso não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí o que acontece? O aluno vai aprender aqui, ele vai testar em casa e caramba, não deu. Não deu, né? Ou então, né, o edital. O nosso edital ali, ele é, né, eu falo do nosso edital com base no edital anterior, né? Ou outros concursos têm saído já com a versão 365 definida. E isso é uma coisa importante. Por quê? Nós tivemos uma questãozinha falando de... Hoje eu vou comentar com vocês, ó, essas funções especiais. Vamos começar por aqui, ó. Começar falando de funções especiais. Tu já ouviu falar da função concatenar? Acredito eu que você conheça a função concatenar. O que faz a função concatenar? Opa, concatena. Junta, une o conteúdo de duas ou mais células. Então, você vai informar aqui, por exemplo, eu quero concatenar o conteúdo de A1, eu quero concatenar o conteúdo de A2, e eu quero concatenar o conteúdo de A3. Ele vai juntar esses três conteúdos, ok? E aí uma coisa interessante, o concatenar eu tenho, perdão, eu tenho que informar as células de forma isolada. Eu não posso, ele não vai aceitar aqui, ó, eu fazer algo assim, ó, A1, 2 pontos, A3. O intervalo ele não vai aceitar. Ele pede, só que ele não vai aceitar. Ele pede que você informe de maneira isolada, individual. Vamos imaginar que no A1 eu tenha Márcio. Perfeito. No A2 eu tenho Luiz.
O conteúdo de A2 é Luiz. E o A3, o conteúdo de A3 é OVEG. OVEG. Ok? Então, quando eu peço para concatenar, juntar A1, A2 e A3, vai ficar o quê? Márcio, Luiz, OVEG. Ok? Ah, mas tem um detalhe. Você vai ver que vai ficar Márcio, Luiz, OVEG juntinho, juntinho. Sem o espaço normal de um nome e outro, né? Márcio, espaço, Luiz. Não, não, não. Juntinho, porque você está concatenando o conteúdo dessas 3 células. Ele vai juntar e vai ficar Márcio, Luiz ou Véi, tudo junto. Tudo na sequência. O 365, ele traz para nós uma outra função que é similar, para não dizer igualzinha, que é a função concat. Concat. O que faz a função concat? Concatena. Concatena. Então, detalhe, se você tentar criar esse concat numa versão que não é o 365, ele não aceita. É um tipo de função de uso exclusivo para o 365. Em outro, ele não aceita. Vamos testar em seguidinha. Vamos testar em seguida. Ok? E aí eu vou fazer, ó, concat A1, A1, A2, A2 e A3. E aí vai gerar o mesmo resultado. Márcio, Luiz ou Veg, tudo juntinho, tudo grudadinho. Só que detalhe, a função concat, ela aceita. Ó, eu diria que ela é mais esperta. Por que não aceitar, né? Por que não aceitar? A1, A2 e A3 não é uma sequência? Não são 3 células grudadas? Pois é. Eu quero concat, não concatenar. Eu quero concat A1 até A3. O concat funciona. No concatenar, não. Vem comigo aqui, vamos lá. Então, você percebe que isso, de certa forma, é uma preocupação. Por quê? Tem uma outra função que eu vou comentar em seguida, que ela caiu numa prova, e o enunciado dizia uma versão do Excel, e naquela versão do Excel ela não funcionava. Ela só funciona no 365. Então, a questão, boa, mas ela veio a ser anulada por quê? A banca, por descuido, né? Sei lá, tá? Né? Acabou bobeando e colocando uma função que, para aquela versão que o edital, que o enunciado estava tratando, não funcionaria. Só funcionaria em versões mais recentes. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Nossa, deixa eu ver quem é aqui na história. Né? Este aqui, eu acho que esse aqui é o meu Excel local. Eu vou colocar aqui no A1, Márcio, vou colocar Luiz e vou colocar OVEG, ok? Vou reproduzir aquela situação. Perfeito, Márcio, Luiz, OVEG. E aí, eu vou colocar o concatenar o quê? A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, fecha parênteses. O que vai dar? Márcio, Luiz ou Veg, tudo juntinho. Agora, presta bem atenção, ó. Vou até deixar aqui, ó, aqui no formato aqui de texto, para você observar. E aí, presta atenção. Esse mesmo concatenar, eu poderia fazer assim, ó. A1 e comercial. A2 e comercial A3. O E comercial, o sinalzinho do E comercial, ele equivale a um operador de concatenação. Estou concatenando A1 com A2 com A3. Vai dar o quê? Olha o Márcio Lisolveg de novo. Mas você percebeu que não tem o tal do espaço em branco entre os nomes? Se eu quisesse o espaço em branco, eu teria que forçar esse espaço em branco. Vamos forçar? Concatenar. Concatenar o quê? A1. Vamos forçar? Vamos forçar. Ó, acabei de colocar um espaço em branco. A2,
Com o quê? Com um espaço em branco. Com o quê? Com o quê? Com a 3. Então, veja, para que ele fique bonitinho, esteticamente bonitinho, eu tenho que forçar o espaço em branco. Vai lá. Agora é como você queria, acredito eu. Márcio, espaço Luiz, espaço Alveg. Ok? Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Entrou agora há pouco. Olha só. Boa noite, boa noite. Falando da função concatenar. E aí eu estou comparando o concatenar com uma outra função que é o concat. Concat. Só que o concat, ele não vai funcionar no Excel sem ser o 365. Eu estou aqui usando uma outra versão, onde as funções normais funcionam na boa, mas se eu tentar, vamos tentar, né? Concat, ó, concat. Abre parênteses, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, fecha parênteses. Vamos lá, atenção, suspense. E caramba, não aceitou. Nome de função inválido, porque ele não reconhece a tal da função concat, tá? Então, o concat é uma função exclusiva para uso no Excel 365. Agora nós vamos lá para o 365, combinado? Vamos lá para o 365? Vem comigo aqui. Esse aqui é o 365. É o Excel que eu uso de forma remota, virtual, né? Ele não está instalado na minha máquina. Eu pago a assinatura para usar ele. Vou reproduzir a mesma situação. Olha o Márcio aí, olha o Luiz aí, olha o Olveg aqui. Ok? Bom, e agora? Vou usar o concatenar, ele não deixou de funcionar. Concatenar, ele não deixou de funcionar. Ok? Continua funcionando na boa. Tá? Márcio Luiz Olveg. Só que agora eu vou usar a função que o 365 traz, que é a função concat. Concat. Olha lá. E aí, será que agora vai dar certo? Deu. E observa que é o mesmo resultado, ok? Por que eu estou falando isso? Antes de você entrar, Daniel, eu comentei com o Thiago que tem, em cima de uma outra função que eu vou discutir em seguida, uma banca, ela colocou a função, só que ela tem que veio ter que anular a função, a questão. Por quê? Porque aquela função que ela colocou não funcionaria naquele Excel descrito no enunciado. Ah, de acordo com o Excel 2013, qual é o resultado da função tal? Não, no 2013 ele não funciona. Era uma função mais recente, só funcionaria em outra versão. Então, a minha preocupação é essa. Algumas funções que o 365 traz e que as outras versões não reconhecem. Tem muita função que é função meio maluca. É função lá de distribuição, de estatística, Então, eu estou pegando aqui as funções mais... Não dá para dizer que é popular, né? Popular. Mas as mais usuais em prova, ok? Então, uma delas é entender o concatenar, bonitinho, funciona no e-comercial, e a função concat, que tem o mesmo papel, o mesmo propósito, só que só funciona no 365, ok? E agora, eu vou explicar uma outra função, porque naquela concatenação ficou feio. Márcio Luiz Olveg, né? Não que o meu nome seja feio, mas ficou feio juntinho assim, né? Eu queria espaçado. Tem uma função que ela trata justamente o tal do espaçamento. Vamos dar uma olhada? Que também, infelizmente, só funciona no 365. Então, se o Thiago, se o Daniel... eu vou testar aqui no meu computador. Se você não usa o 365, ela não vai funcionar. Ok? Vamos lá. Vamos para o 365. Aqui. Qual é a função? A função chama-se unir. Unir. Opa, tá difícil achar o R aqui. Achei. Unir texto. Bom, unir o texto me parece a mesma coisa que juntar, né? Que concatenar. Beleza.
A funcionalidade do unir texto é a mesma, tá? Tanto é que, olha só, o importante é os argumentos. Qual é o primeiro argumento? O primeiro argumento é o que você quer usar como separador. Sabe, entre o conteúdo de uma célula e outra, o que você quer usar para separar elas? Ah, eu quero usar o espaço em branco. Vamos dizer que eu quero usar o espaço em branco. Pronto? O que é o segundo argumento? Você quer ignorar células vazias? Você quer ignorar células vazias? Depois a gente vai testar isso. Você vai dizer verdadeiro ou falso. Tu sabe que na informática, verdadeiro pode ser representado por 1 e falso pode ser representado por 0. Ou tu pode escrever verdadeiro, verdadeiro. Depois a gente pode testar isso também. Ok? E agora, o que você quer unir? Ah, eu quero unir o A1 com o A2 e com o A3. Ok? Então, eu estou usando o primeiro argumento. Que separador é? O espaço em branco. Quer ignorar as células vazias? Sim, verdadeiro. O que você quer unir? A1, A2 e A3. Atenção, vamos lá? Márcio Luiz Olveg. Pode ver, entre o A1 e o A2 tem o quê? Um espaço em branco. Entre o A2 e o A3 tem o quê? Um espaço em branco. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó, em vez de espaço em branco, só para você visualizar, vou botar um hífen. Hífen. Vamos lá? Olha lá, Márcio, hífen, Luiz, hífen, Olveg. Ok? Vamos fazer o seguinte, ó, quer ignorar as células vazias? Quer ignorar? Sim, sim. Mas não tem nenhuma célula vazia, professor. Agora vai ter. Vou apagar o Luiz. Vou apagar o Luiz. Márcio, hífen, Olveg. Ele ignorou o A2. Ele ignorou o A2. Agora vamos fazer o seguinte. Não vamos ignorar. Em vez de verdadeiro, vamos botar falso. Vamos botar falso. Olha só. Viu só? Hífen, o A2, que não tem nada, hífen e o A3. Então, pessoal, claro, eu não acredito uma cobrança nesse aprofundamento, mas conhecer a função, unir texto, conhecer essa estruturazinha é legal. Lembrando que aqui pode ser verdadeiro ou falso, ou 1 ou 0. 1 ou 0, tá? Vamos deixar assim? 1. Olha lá. Vamos botar o Luiz de volta? Vamos botar o Luiz de volta? Luiz. Professor, Fala aí, manda. no caso, o falso ele faz o que exatamente? Ali. O verdadeiro ele pula, né? Ele ignora o vazio, pelo que eu entendi. Isso. Tá? O segundo argumento é, você quer ignorar células vazias? Se você diz verdadeira, porque quando tiver vazio, ele vai simplesmente passar batido, vai ignorar. Ok? Uhum. Agora, se você disser, não quero ignorar, então tá. O Luiz não tá vazio. Ele pegou o Márcio, usou o separador. A célula que não tem nada, ele não ignorou, ele colocou a célula que não tem nada, né? Separador. Então, você percebeu aqui a diferença? Sim. Os dois separadores. Tranquilo? Entendi. Ele tá Beleza. separando o vazio ali, né? Isso, né? Então, quando estava aqui, ó, o Luiz ficou um espaço em branco só, ó, um espaço em branco. Agora, se eu pedir para ele não ignorar, olha lá, aumentou o espacinho, ó, 2 espaços em branco. Certo? Tranquilo. Boa. Então, né? Concatenar. Vamos só relacionar aqui, quer ver, ó? Vamos usar o Excel normal, né? Vamos usar o Excel normal. Aqui. Só para a gente lembrar algumas funções que a gente já viu. Soma, média, C, soma C. Vimos isso é aula passada, ok? Vimos máximo, maior, mínimo, menor. Hoje e agora. Isso foi o que a gente viu. Só agora a gente, hoje, na aula de hoje, vimos concatenar,
concat, e agora unir texto. Perfeito, unir texto. Vamos trabalhar mais algumas funções, vamos exercitar mais algumas funções. O que eu gostaria de ver hoje ainda com vocês? Uma função chamada cont, temudo, C. Função cont, temudo, num. Cont, temudo, valores. Onde? O que acontece? Esta função, esse é o tipo de função que vai fazer uma contagem, onde o cont C, ele vai esperar que você repasse um argumento, ele vai esperar que você repasse uma condição. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, alguns valores, 10, 20, 30, 40 e 50. Perfeito. Nesse cont C, eu quero fazer o seguinte, uma contagem. Eu tenho que informar um intervalo. O intervalo é de F1 até F5. E qual é a minha condição? Eu quero contar quantos números são maiores do que 30. A minha condição, eu vou contar dentro de F1 até F5 quando for maior do que 30. É maior que 30? Não. F2, é maior que 30? Não. F3, maior. Maior não. Não, é igual. F4, sim, 1. F5, sim, 2. Resultado, 2. Ele faz simplesmente uma contagem para aqueles que atendem a condição. Maior ou igual? Agora o 30 entra. 3. Veja, se cont C faz uma contagem, se uma condição for atendida, o que faz o continum? O continum, pessoal, não tem condição. A condição já é ser número. A condição já é ser número, ok? Olha só, de F1 até F5, quantos são números? Todos. 10 é número, 20 é número. Quantas células tem número? Tanto é que eu vou fazer o seguinte, ó. Foi o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou tirar, ó. Vou botar Márcio. E agora, de F1 até F5, quantas células são número? 1, 2, 3, 4. F2 não é número. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Vamos botar aqui, ó, vazio, vamos tirar, vamos deletar. De F1 até F5, quantas células são números? 3. Tá, o continuo é barbada. A sacanagem está no conte valores. Porque o aluno jura de pé junto que valores é valor numérico. Não. Conte valores, ele vai contar células preenchidas. F1 é valor? Sim, valor numérico. F2 é valor? Sim, valor texto. Sim, F2 é valor? É um valor texto. Ele só não vai contar células vazias. F3 é valor? Sim, valor numérico. F4 é valor? Não. F4 não é valor, está vazio. F5 é valor? Sim. Então, resultado, 4. Então, essas 3 funções podem, às vezes, gerar confusão para o aluno. Aqui eu vou estipular a condição. Aqui a condição é ser número. E aqui a condição é estar preenchida. Valor, conte valor, ele conta, 1, 2, 3, conta quantas células estão preenchidas. Perfeito? Rapazes, tranquilo? Certo, senhor. Boa. Vamos lá. Tranquilo. Olha só. Eu vou explicar uma outra função agora,
E como nós tivemos essa mudança na grade aí, né? Geralmente vocês eram na terça e a minha turma presencial era na quinta de manhã, né? Como terça eu tive alguns probleminhas, tive que adiar, jogamos para quinta noite, mas a de quinta de manhã mantive. E aí, né? Eu criei uma situaçãozinha na turma aqui de manhã que eu acho legal, vou tentar reproduzir ela aqui com vocês. Vocês viram, vocês devem ter feito, né? A prova da Polícia Civil do Paraná, saiu o resultado, né? Tivemos vários resultados positivos, legais, né? Mas quem não obteve sucesso, não é para desanimar, né? A gente sabe que a gente está no caminho certo. Uma das qualidades, vou chamar isso de qualidades, que o concurseiro tem que ter, ele tem que ser persistente, porque afinal, né? A disputa não é fácil, a briga não é fácil, mas você tem que estar ali, firme, tá? Só vai perder a hora que você desistir. Enquanto você estiver firme, a tua vez está chegando. A tua vez ainda vai brilhar para você. E aí eu fiz o seguinte exemplo, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver se consigo reproduzir ela aqui. Vou criar uma outra planilha. Nessa outra planilha, eu quero que você imagine que eu vou colocar aqui notas dos alunos, de forma geral. Ah, fulano fez 34 pontos, fulano fez 62, 63, 47, estou falando uma coisa e escrevendo outra, né? 47, né? 39, 49, tá bom. 51, tá? Vamos começar a repetir algumas notas. 51 de novo. 51 de novo, 60, 63 de novo, tá? 40, vamos lá botar aqui 65, tá? E vamos colocar mais algumas notas aí, tá? Aqui com a planilha na mão fica até mais fácil a gente fazer isso. 45, 44, 38, 60, 60, vou botar só mais uma fileira, 61, 42, 47, 51 e 60. Bom, eu sei que, por exemplo, faz de conta que o meu universo de candidatos são essas 5, 10, 20 notas. 20 notas, ok? Se eu quero saber quem tirou a maior nota, eu posso usar a função máximo. Tranquilo, aprendemos isso na aula passada. Opa, né? Igual, máximo, aí, pronto. O máximo é o 65, ok? Fazer assim, ó. Máximo, maior, mínimo, menor, tá? Igual, máximo, pau. Beleza. Professor, Fala. nesse aí tem que colocar o sinal no Excel? Cara, ele normalmente ele não precisa, ele mesmo coloca, até achei estranho. Porque no Tá. Linux precisa, né? É que eu tô no 365, tô no 365, Ah, tá. tá? Até eu vou confirmar esse detalhezinho depois, tá? Porque no local não precisa, Beleza. ok? Então aqui o maior. Sabe que o maior, por exemplo, uma hora eu tenho que indicar a posição, Eu quero primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, legal, que é o mês 65. No mínimo, quem ficou com a menor nota, tá? Só o intervalo. E a ideia do menor, eu tenho que indicar a tal da posição. Tá, até aqui nenhuma novidade, porque isso a gente viu na aula anterior, né? Isso a gente viu na aula anterior. Menor tem que ter posição. Agora,
E se eu quero ver a média? Qual foi a média dessa turma? Vamos ver a média? Vamos ver a média. Média aritmética, né? Média aritmética. Olha aí. Tá? Média alta, 51,55. Agora, eu quero calcular a mediana. Mediana. Veja, o que é a mediana? A função que calcula a mediana é a função MED. Eu também vou informar o conjunto de células. A mediana é um cálculo estatístico, assim como a média também, né? Onde ele vai colocar em ordem, e vai cortando os extremos. Se eu tenho uma quantidade par, vai sobrar 2, ele faz a média dos 2. Se eu tenho uma quantidade ímpar, ele vai cortando, sobra o próprio. Olha lá, qual que é a mediana aqui? 51. Não deu muita diferença. Tá? Às vezes a diferença até é um pouquinho maior. Então, veja, pela média, vamos dizer que a nota de corte fosse a média. O nosso amigo do 51 aqui estaria fora. Pela mediana, o nosso amigo do 51 está dentro. Ok? Então, só para lembrar que a função que calcula a mediana é MED. Como é que funciona? Eu vou pensar esses 20 valores em ordem crescente, decrescente, tanto faz. Então, eu vou começar a cortar os extremos. Corto 34 e corta lá os 63. Vai cortando os extremos, né? Corta o 40 e corta o 65 aquela hora. Por isso que é bom colocar isso no papel, né? No papel. Tu vai cortando os extremos. Corta lá, corta cá. Corta lá, corta cá. Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos pegar esses valores. Deixa eu colocar ele aqui em ordem, tá? Só para a gente poder enxergar legal. Aí, já vou ensinar uma outra jogada aqui para vocês, ó. Vamos classificar dados. Classificar em ordem. Tanto faz se é ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Ok? Pronto. Tá aí. Tá aí os valores. Aí corta lá. Corta num canto. Corta no outro. Corta aqui. Corta ali. Corta em cima. Corta embaixo. Então, ela é mais trabalhosa você fazer. Claro, o Excel faz isso para você, né? Mas só para a gente poder entender o que é a tal da mediana. Corta em cima, corta embaixo. Cortei 4, cortei 4. Cortei 5, cortei 5. Vou cortar 2 aqui, vou cortar 2 aqui para acelerar. Vou cortar 2 aqui, vou cortar 2 aqui para acelerar. E aí sobrou o quê? O meu número par, sobrou 2. Eu faço a média dos dois. A média 51 e 51, beleza, né? Fechou com o nosso cálculo de antes. Então, em prova, pessoal, ele adora tentar confundir o aluno, que MED é uma coisa, MED é mediana e média é a média aritmética. Perfeito? Tranquilo. Bom, Certo, senhor. dentro das funções, Beleza. mais uma aqui para a nossa lista. Você viu que na aula passada vimos 10 e só agora, rapidinho, já vimos mais 7. Tem outra função aqui que o pessoal na turma da manhã pediu. Professor, você falou de MED. MED é mediana. Isso.
Na estatística, existe uma função chamada moda. Moda, que é o elemento que se repete com mais frequência. Tem isso também? Tem. Você sabe que muitas questões, né? As bancas têm pedido perguntado, assinale a alternativa que representa uma função matemática, uma função financeira, uma função estatística. Então, nós temos que conhecer esse exemplo de função, que é a função que calcula a moda. Vamos lá? Vamos calcular a moda. A moda igual modo. Ok? É engraçado, né? Moda não é moda, é modo. É modo. Qual o elemento que aparece com mais frequência? É o 60. 60 teve 1, 2, 3 aqui para minha conta, 4, né? 4 notas 60. Foi o que apareceu com maior frequência. É a função modo. Só cuidado para não confundir modo, que é moda, com a função chamada mod. Mod. Mod é assim, eu vou pegar um número qualquer e vou dividir por um outro número qualquer. A2 é quanto? 63. 2 é o quê? O divisor. 63 por 2 dá 31 e o resto da divisão é 1. Pois é. A função mod, de mudo, tem como papel trazer o resto da divisão. Roberta não está aqui com a gente hoje, ela vai assistir a gravação depois. Roberta em aula já brigou uma vez, né? Pô, mas essa função mod, os caras deviam chamar de rest, porque o papel da função é trazer o resto da divisão. Anotada a dica, né? A Microsoft já anotou a dica da Roberta. Quem sabe em uma versão futura, a função não muda de nome e passa a se chamar rest. Mas por enquanto, mod, de mudo. É o resto da divisão, ok? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos supor, mod 7, ponto e vírgula 5. Ele vai pegar o primeiro elemento, dividir pelo segundo elemento. 7 dividido por 5 dá 1. 5. E qual é o resto? 2. Então, o papel da função mod é trazer o resto da divisão. É claro, aqui eu botei números, né? Mas poderiam ser células que contêm esse número, tá? A1, ponto e vírgula, A2. Sendo que no A1 tem 7, no A2 tem 5. Mesma coisa. Ele pega o primeiro, divide pelo segundo e traz o resto da divisão. Esse é o papel da função rest, né? Mod, ok? Bom, vamos lá? Aqui comigo, cadê minha lista? Ó, modo, que é moda, e MOD, de mudo, que é o resto da divisão. Pessoal, veja, 10, 19. Para fechar a nossa aula de funções, aí deixa eu fazer um anúncio aqui, ó. Não sei se você deve ter recebido, Daniel, você deve ter recebido, Thiago. Eu mandei hoje um PDFzinho, ok? Eu vou refazer uma aula que eu tinha feito tempos atrás sobre aprendendo sobre funções, tá? Só que eu mudei um pouco o estilo. Em cada aula, eu vou colocar uma função que eu vou explicar, um exercício para, né, entender, e depois mais 5 para treinar. Então, cada função vai ter, né? É claro que tem função que não cai com tanta frequência, então, de repente, não vai conseguir essa bagagem toda. Mas a ideia é ir postando aos poucos no canal, para você poder assistir e conhecer tal e tal função. Então, vai ficar como referência.
Ah, poxa vida, caiu uma função maluca, doida, como, por exemplo, essa unir texto. Unir texto. Cara, eu achei uma questãozinha muito legal sobre unir texto. Mas eu não vou falar agora. Vou deixar para falar, né, quando eu for comentar cada função. E aí, já pensei, já bolei até simulados, assim, né, situações de você montar, juntar um CEP, juntar um CPF, juntar um número de processo jurídico. Cara, unir texto é muito legal. Gostei dessa função. E para a prova, então, ela promete. Ela promete. Beleza? Vamos lá. Então, aqui, voltando, não era essa aqui. Aqui. Cara, é no mesmo lugar de novo. Esta. Beleza. Concatenar, concate, unir texto, conte-se, continuo, med, modo, mod. Eu sei, o aluno está esperando a velha e famosa função proc-v. Proc-v. Como é que funciona a função proc-v? Para explicar a função proc-v, eu vou até abrir uma outra planilhazinha, uma outra orelhinha aqui. Ok? Vamos imaginar cidades. Vamos lá. Algumas cidades. Floripa. Vamos botar aqui Joinville. Tá? Quem mais? Vamos botar aqui Blumenau. Já vai escolhendo para onde é que você quer ir, onde é que você vai tomar posse, tá? Quem mais? Laguna. Tá? Quem mais? Vamos botar outra cidade aí, Vamos botar Chapecó. Beleza. Chega, tá bom. Chega de cidade. Vamos botar janeiro, fevereiro e março. Quantidade de ocorrências, crimes, roubos de carro, né? Sei lá, qualquer tipo de boletim de ocorrência, qualquer tipo de problema que teve. Vou botar alguns números bem tranquilinhos, tá? 10, 15, 21, 12, 34 também não, né? 3, né? Laguna, em pleno carnaval, 20, né? 25, ó, lá, o Danilo do Rio aí, ó, tem que vir conhecer o carnaval de Laguna também, né? É famoso. Chapecó, 15. Ah, Não sei se você curte carnaval? Eu não sou muito de carnaval, não, mas já me chamaram. Já me chamaram para Camboriú. Ah, é? Também já não é muito a minha praia, não. 16. Vou botar uns números aqui aleatórios, tá, pessoal? Só para a gente, né? 5 e 8 e 10. Tá, beleza. O que acontece? Imagine que a pessoa vai informar a cidade, certo? Nós temos uma tabela de ocorrências, eu vou informar a cidade e eu quero que traga a quantidade de ocorrências do mês de março. Ele vai pesquisar nessa tabela a cidade e vai trazer a quantidade de ocorrências de março, ou de fevereiro, ou de janeiro. Vamos botar como exemplo aqui Laguna, ok? E aí eu quero criar uma função que vai fazer uma procura. O PROC-V, o tal do PROC-V, o nome é PROC-V porque ele procura na vertical. O primeiro argumento do PROC-V é o que você está procurando. Olha, eu estou procurando pela cidade de Laguna. Aonde você está procurando? Aonde? Eu estou procurando de A1 até D6. Tá? Só ajeitar aqui para poder enxergar melhor. Ó, assim. Igual PROC-V. Deixa eu ficar melhor para ver. PROC-V. O que você está procurando? Laguna. Aonde você está procurando? De A1 até D6. Detalhe.
A procura, como é feita na vertical, ele vai procurar sempre na coluna-chave. A coluna-chave é a primeira coluna do intervalo, no nosso caso, o A. O A. Quando eu achar a laguna, o que eu quero trazer? Eu quero trazer o mês de março. O mês de março. Tu concorda se você quer trazer o mês de março? A coluna A é a primeira informação. A coluna B é a segunda informação. A coluna C é a terceira informação. Março está na coluna D. Março é a quarta informação. E o último argumento, ele é opcional. Você vai marcar verdadeiro ou falso. Já explico melhor isso aqui. Falso. Olha lá. Estou procurando por laguna. A hora que ele achar a laguna, vai dar 4 pulinhos. 1, 2, 3, 4. E vai trazer a quantidade de ocorrências de março. 10. Se eu colocasse, em vez de 4, eu colocasse 3, 3, 3, 3, ele traria a quantidade de ocorrências de fevereiro. 25. Ok? Então, a ideia do PROC-V, depois de explicar tanto em aula o PROC-V, a gente criou um macetezinho. Que o PROC-V, ele funciona que nem o cavalo. O pessoal que joga xadrez, né? Cavalo. Como é que o cavalo anda? Em L. Em L. Então, ele vai fazer o seguinte. Fica comigo. O cavalo. Ele vai procurar por laguna. A hora que ele achar laguna, ele vai virar 1, 2, 3. No caso, 3, né? Mudei lá o 3. Ele vai andar em L. L. Achou laguna, virou 1, 2, 3. 3 pulinhos. Tá? Se eu colocasse aqui 4, 4, 4 pulinhos. 1, 2, 3, 4. 4 pulinhos. Perfeito. Isto é o nosso velho e famoso PROC-V. Ao invés de ser PROC-V, eu poderia usar um PROC-H. Só que o PROC-H, pessoal, ele procura na horizontal. PROC-V procura na vertical e o PROC-H, ele procuraria na horizontal. Eu poderia mandar procurar, por exemplo, no mês de março. Quer ver? Vamos mudar aqui, ó. PROC-H. O que você quer procurar? Eu quero procurar... Opa! Aí. PROC-H, o que você quer procurar? Em vez do B8, eu quero procurar o mês de março. D1. Aonde? Dia 1 até D6. A hora que achar o mês de março, dá 4 pulinhos. Vamos lá? Vamos explicar? O que eu estou procurando? Ó, o cavalo. Só que o cavalo agora, esse L agora, é na horizontal. A hora que achar o mês de março, achei. Achei. Vou ter que pintar de outra cor. Achei. 1, 2, 3, 4. 4 pulinhos. Vai trazer o 8. PROC-H e PROC-V. Fechando a nossa parte de funções. PROC-H e PROC-V. Pergunta aos colegas. Nesta parte. Funções. É claro, existe um caminhão de funções. Um caminhão. Por isso, essa ideia de refazer aquelas aulas de funções e colocando. E essa aula vai ficar lá livre para vocês, tá? É uma aula que vai me ajudar no sentido de que, professor, eu não entendi direito. Cara, assiste a aula tal, que eu explico bonitinho como é que funciona o PROC-V, como é que funciona o MOD, como é que funciona... Eu vou explicar isso. Então, vai me ajudar. Ok? São ferramentas que a gente vai deixar gravar lá bonitinho para o aluno poder exercitar. É claro, eventual, mas eu já assisti mesmo assim não entendi. Beleza, vamos aí interagir, vamos ver o que mais a gente pode contribuir. Ok? Mas claro, como é uma coisa que está nessa fase inicial, eu mandei inicialmente a primeira aula, que é da função soma, até para a gente testar o modelo, ver como é que faz. E aí depois eu vou gravar. Não vai ter a participação do pessoal, não é ao vivo, eu vou gravar e coloco lá para vocês à disposição. Beleza? Então, aguarde aí no canal tudo sobre funções.
No outro evento, anteriormente, eu expliquei por volta de 100 funções. 100 funções. Só que não pode ser afoito. É aos poucos, é de forma gradativa, tu vai aprendendo cada um. Beleza, rapazes? Beleza, Tranquilo professor? comigo? Beleza. Tá bom. Bom, o que nós temos de proposta ainda para hoje para falar sobre o Excel? Olha só, a cobrança do Excel, geralmente, ela é bem direcionada, bem direcionada. Tu pode ver, é uma cobrança da finalidade, que todo mundo entendeu para que serve. Tudo que envolva cálculo, fórmulas, funções, gráficos. A ideia da estrutura, que nós já comentamos sobre o formato do arquivo, as extensões, o que é coluna, o que é linha, o que é estrutura, o que é, na verdade, né, uma chamada a uma referência tridimensional, uma chamada de uma célula de outra planilha. Já falamos sobre fórmulas, ok? Que é basicamente conhecer os operadores matemáticos, né? A regrinha do pendas, parênteses, exponenciação, multiplicação, divisão, né? Multiplicação, divisão, adição e subtração, pendas. E agora a gente fechou com vocês, claro, dentro de 21 funções, né? Tá? Tem muito mais para ver, mas já vimos aí 21 funções. O que mais dá para a gente trabalhar? O chamado princípio da cópia. Cópia. O que é a ideia da cópia? Quando eu vou copiar uma fórmula, esta fórmula vai sofrer ou não algum tipo de ajuste. Essa fórmula vai sofrer ou não algum tipo de ajuste. Eu explico para o aluno fórmulas, cópia de fórmulas assim, quer ver? Vamos lá para o meu PowerPoint. Aqui. Primeiro, você tem que saber, você tem que guardar o que eu chamo de regra dos 3 passos. Tem gente que faz de cabeça? Tem. Nossos 2 colegas, tá? Você sabe que no dia da prova, a tua cabeça está a milhão. Ah, porque eu tenho que fazer isso ainda, não, tem que fazer a redação, tem que fazer, né? Então, cara, a tua cabeça te sacaneia, ela te passa rasteiras. Você comete descuidos que você numa aula, você num simulado, você não comete. E isso, muitas vezes, né, compromete a tua vaga. Um colega hoje de manhã, caramba, a nota de corte da Polícia Civil aqui do Paraná foi 49. Isso, 49. Eu sei que ele ficou por um ponto, 48. Tá? E aí, professor, o pior não é bater na trave. O pior é saber que teve uma questão de português que era ridícula e eu me atrapalhei, eu me confundi, né? Marquei errado, assim, de bobeira, aquela bobeira absurda, né? Que você nunca faria um troço desse. Ou seja, e português, que ainda era peso 2. Então, ele não fecharia 48, fecharia 50, né? Então, você sabe que é ali que a vaga foi pro brejo, tá? Então, meus amigos, meu conselho, cara, não faça de cabeça. Não faça. Desenha, marca, né? Risca. Regrinha dos 3 passos, tá? Faça esse tipo de prova, esse tipo de questão em 3 etapas. Vem comigo? Vamos lá? Vamos explicar a regrinha dos 3 passos? Passo 1, repetir a parte fixa. Passo 2, aplicar a variação da coluna. E passo 3, aplicar a variação da linha. Olha só. Ele vai te dar uma fórmula, ele vai te dar uma expressão inicial. Ó, em C3 eu tenho a seguinte expressão. D5 vezes C6 mais 32 menos D7 vezes A6. Tá bom? Tá. E eu vou copiar do C3, eu vou copiar para o D2. Tu lembra do passo 1?
O passo 1 é repetir a parte fixa. Tudo aquilo que não for endereço de célula, tu pode fazer no passo 1. Tirando o endereçamento de célula, sobrou o quê? Número, operador matemático, ok? Parênteses, nome de função. Tirando o endereçamento de célula, é o que sobra. É o que eu vou chamar de parte fixa. Se você fez a parte fixa, agora tu vai fazer a parte variável. O que é a parte variável? Endereçamento de célula. Só que tu lembra, isso a gente viu em estrutura, que endereçamento de célula é composto de coluna, então vou fazer a variação da coluna, e linha, vou fazer depois, passo a passo, a variação da linha. Como é que eu faço a variação da coluna? Eu tenho que pensar assim, onde é que você estava? Coluna C. Para onde você foi? Coluna D. De C para D, um passinho para frente. Um passinho para frente. Variação mais 1. Aplique essa variação mais 1 em cada referência de coluna. B mais 1, C. C mais 1, D. D mais 1, E. A mais 1, B. Acabei de fazer o passo 2. E estou a um passo de terminar a questão, que é o passo 3. Mesma coisa para a linha. Só que presta atenção. Eu posso ter variação positiva e eu posso ter variação negativa. Se eu estava na linha 3 e eu fui para a linha 2, adivinha, variou quanto? Menos 1. De 3 para 2, variou quanto? Menos 1. Vamos lá? 5 menos 1, 4. 6 menos 1, 5. Presta atenção. Isso aqui não é linha. Isso aqui é o número 32. Aqui é fixo. 7 menos 1, 6. 6 menos 1, 5. Pronto. Acabei de descobrir que ao copiar de C3 para D2, resulta nessa expressão. E muitas vezes, pessoal, na verdade, a banca pede que você copie e ainda resolva. Claro, no nosso caso aqui não tinha valores, não tinha, né? Mas às vezes ele pede ainda que você resolva aquela equação. Ok? Então, tem um detalhe. Aquela situaçãozinha ali não foi bem como caiu em prova. Nós tivemos uma prova regional aqui do Paraná que cobrou uma questão como essa, parecida. A banca tentando, não conseguiu, tentando dificultar, o que ela fez? Ela tascou-lhe na forma, nos endereçamentos, um cifrão. O cifrão a gente vai chamar de âncora. Para o leigo, vocês não são mais leigo, hein? Para o leigo, que diabo é aquele cifrão? Será que o cifrão tem a ver com o formato moeda, monetário? Não. O cifrão é simplesmente o quê? Uma âncora. Serve para você prender, fixar o elemento. Olha aí, é assim que caiu na prova. Ok? A parte que tiver ancorada, tá? O cifrão é uma âncora. A parte que tiver ancorada, ela não sofre variação. Ou seja, o que já era fácil, passo 1, 2, 3, ficou mais fácil. Por que mais fácil? Pensa assim, o passo 1 de antes era esse, ó. O passo 1 de antes era esse. Só que eu aprendi que tudo que tiver ancorado não vai sofrer variação. Tu pode fazer no passo 1. Ó, tudo que tiver ancorado, tu pode fazer no passo 1. E detalhe, a âncora vai aparecer sempre na frente do elemento que está preso, ancorado.
Por exemplo, não tem nada ancorado. Mas aqui quem está ancorado é a linha. Então, é a linha que está fixa. Ó. Aqui quem está ancorado é a coluna. É a coluna que está fixa. É a coluna que está fixa. Perfeito? Então, aqui a célula toda, aqui a linha e aqui a coluna. Certo? Passo 1 já foi. Passo 2, variação da coluna. Mas variação da coluna no que sobrou, né? C para D, mais 1. C para D, mais 1. C mais 1, D. Você viu que aqui não dá, tá ancorado, ó. Não dá. Mas aqui tá livre. Aqui a linha tá ancorada, mas a coluna tá livre. D mais 1, E. E aqui não dá, tá ancorado. Para terminar a questão, 3 para 2, menos 1. Menos 1. Mas é menos 1 onde dá. 6 menos 1, 5. Aqui não dá, tá ancorado. E 6 menos 1, 5. Veja. Uma expressão um pouquinho diferente daquela que a gente viu anteriormente. Por quê? Em razão da âncora. A âncora. Às vezes, em prova, ele cria algumas expressões e tasca-lhe uma âncora. Só que a âncora só vai ter função, só vai ter alguma importância se está copiando para algum lugar. Se eu tenho uma fórmula, se eu tenho uma expressão e tem parte dos endereçamentos que estão ancorados, mas não está sendo copiado, é de alegre. Tá só para, caramba, o que é aquilo? Né? Só para causar aquele impacto. É aquele impacto. Ok? Então, veja, o papel da âncora, a ideia do cifrão, só vai ter uma utilidade se isso estiver sendo copiado para algum lugar. Tranquilo isso? Dúvidas? Não, professor. Tranquilo, Daniel? Tranquilo. Tô Beleza. lembrando da prova aqui. Que jogaram uma dessa né, os cifrões, assim, só de alegre. Mas acabaram se enrolando, que deu aquela fórmula que não entrava no... A pessoa desvia a atenção, né? Parece show de mágica, né? Show de mágica. Eu crio lá uma situação para chamar a tua atenção e você esquece do resto. Aquela questão que caiu na prova da Polícia Civil do Paraná, era uma função de PROC-V, né? Eu falo que ela foi anulada, tudo bem, né? Só que eu acho que ela não precisaria ser anulada. Não precisaria. Apesar de ela não funcionar, mas para isso, se não funciona, tem que ser anulado. Não. Na verdade, porque o erro que ela tem, que é o espaço em branco no nome da planilha, o espaço em branco, né? É o tipo de errinho que, olha, o cara tem que ter olhos de lince. Não, eu de cara eu detectei essa diferença, né? Não, a maioria errou a questão por outros motivos. Por outros motivos. Por, de repente, não lembrar como é que era o PROC-V, por ter se atrapalhado por causa das âncoras, por outro motivo. Então, na alma da questão, era uma questão boa. Então, eu falo, pô, brincadeira, quem acertou, Sim. né? Pô, ficou chateado. Chateado. É claro, quem errou vibrou, né? Óbvio. Mas entenda. Foi meu caso, professor. É, Ora, gabaritei e perdi. Porra. veja, né? É o tipo da situação que o aluno às vezes fica chateado com o professor. Pô, você tinha que me apoiar. Não. A questão dava para interpretar ela, entender ela, mesmo com aquele errinho. É um erro de português, praticamente. Tá? Dava para interpretar, ok? Não dava para colocar na prática, mas no dia não tinha computador, né? Concordo com o senhor. Hã? Concordo com o senhor. Mas, tá? Sim, foi uma questão boa. Foi. Inclusive, eu cheguei até, eu errei, né? Mas foi, no caso, teve uma hora que eu falei, porra, acho que isso daqui não, eu contei errado, né? As sequências de quanto anda pro lado, né? E eu lembrava, falei, porra, era desse jeito, mas tipo, eu tô contando, não tá dando certo, então eu acabei marcando outra, né? Na pressa ali.
Mas depois eu olhei e falei, porra, era isso, né? Então, tipo, eu contei errado. Um dos erros comuns é na hora de você marcar o intervalo e o número das posições é dentro do intervalo. Vamos lá. Se o intervalo é de C a F, o C é a posição 1, o D é a posição 2. Eu não conto o A não está no intervalo. Então, você vai contar dentro do intervalo. Esse aí. É exatamente isso. Mas olha só que legal, quer ver? Esse erro, uma outra prova da UFPR, há muito tempo atrás, acho que 2017, a UFPR colocou a mesma malandragem, que começava na coluna B e a pessoa tinha contado a coluna A. Então, era um erro conhecido. Tranquilo? Vamos lá. Bem, então, voltando aqui. Falamos sobre a cópia de fórmulas. Agora eu vou explicar a ideia do preenchimento. O que é o preenchimento, pessoal? O preenchimento funciona assim, ó. Eu vou ter uma célula. Essa célula vai ter um conteúdo. Vamos imaginar que o conteúdo é um mês, tá? Janeiro, Jan. Quando eu seleciono uma célula, aparece um quadradinho, uma alça de seleção. Se eu clicar e arrastar esse quadradinho para baixo, ele vai fazer uma sequência positiva. Se eu clicar e arrastar para a direita, ele vai fazer uma sequência positiva. Se eu clicar e arrastar para cima, ele vai fazer uma sequência negativa. E se eu clicar e arrastar para a esquerda, uma sequência negativa. Como assim? Janeiro vira fevereiro, março vira fevereiro, março. E se fosse para cima, virava dezembro, negativo, novembro. Para a esquerda, a mesma coisa, dezembro, novembro. Então, isso é o que nós chamamos de preenchimento. Você clica e arrasta, ele preenche, ele copia e cria uma sequência. Agora, olha só, vamos lá. Tem algumas situações que eu tenho que tomar cuidado. Cuidado. Eu falo cuidado quando a pessoa vem de um tipo de prova e aí ele vai fazer uma outra prova onde a versão é diferente. Tá? Vocês que estudaram comigo, né, para outra prova, vocês estudaram o LibreOffice. O LibreOffice. E agora é a ideia do Office. O Excel e o Calc têm uma diferença nessa parte do preenchimento. Então, presta bem atenção no que a gente vai te mostrar agora. Quer ver? Aqui. Vamos criar uma outra planilha. Vamos colocar um mês. Mês, janeiro. Se eu pegar e arrastar, veja, ó, vou clicar na alça e arrastar, a gente viu. Fevereiro, março, abril, maio, junho, e aí vai. Vamos colocar um dia da semana? Hoje, por exemplo, é quinta. Eu posso botar quinta ou no formato, né, as 3 iniciais. Mesma coisa o mês. Posso botar janeiro ou botar só Jan. Quinta. Se eu clicar e arrastar, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Boa. Vamos botar uma data? 11 de novembro. Se eu pegar e arrastar 11 de novembro, 12 de novembro, 13 de novembro, 14 de novembro, e assim vai. Ok? Fica tranquilo que ele sabe que depois de domingo vem segunda. Ele sabe que depois de dezembro vem janeiro de novo. Ele sabe quando o mês tem 30 ou 31. Ele sabe. O Excel vai fazer bonitinho, tá? Vamos seguir aqui só para ver, ó. Vamos seguir, vamos arrastar. Olha aí, ó. Olha aí. 30 de novembro, 1º de dezembro. Vai fazer a ordem normal das datas. Ok? Agora, alerta. Vou até pintar aqui, ó, para chamar a tua atenção. Alerta amarelo. Atenção. Se eu pegar o número 10. Se eu pegar esse 10 e clicar e arrastar, como é que fica, pessoal? 10. Pois é. No Excel fica 10.
Então, entenda, no Excel, número sozinho, ele repete. Tem como fazer número variável? Tem. Uma das maneiras de fazer número variável é você botar 10 e embaixo, por exemplo, 13. Você forçar a razão. Aí eu tenho que selecionar os dois, tá? Tem que selecionar os dois. Clique e arrasto. Forcei a razão. 16, 19, 22 e aí vai. Ok? Se eu arrastasse para cima, a razão era menos 3, 7, 4. A razão era menos 3. Ok? Outra maneira de forçar a razão, agora você não vai ver, só vai escutar eu falar. Eu vou clicar na alça e arrastar com a tecla Ctrl pressionada. Com a tecla Ctrl pressionada, aqui no meu aqui no aí, com a tecla Ctrl pressionada, tá clicando na tecla errada. Ele vai fazer o contrário, o contrário. Como assim, senhor? Concorda que janeiro, se eu arrastar, vira fevereiro, março, abril? Se eu pegar janeiro e arrastar com o Ctrl, fica janeiro, janeiro, janeiro. Concorda que uma data, se eu arrastar, ele varia a data? Com o Ctrl, ele repete. Tu concorda que um número, se eu arrastar, ele repete? Com o Ctrl, ele varia. Então, o Ctrl vai fazer o contrário. Ele vai te contrariar aquilo que você aprendeu. Perfeito? Vamos lá fazer mais um teste. Mais um teste do contra, do contra. Como é que é a história? Botei o 10 e botei o 15. Eu sei que se eu pegar e arrastar, ele vai manter a razão. Isso mesmo. E se eu pegar e arrastar com o Ctrl pressionado? 10, 15, 10, 15, 10, 15. Então, o Ctrl vai fazer o contrário. Combinado? Boa. Outra situaçãozinha legal. Ó, em vez de pegar o 10, 15 e arrastar para baixo, eu vou arrastar para a direita. Para a direita. Veja, para a direita não tem sequência. 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15. Ok? Outra situação. Um texto. Meio óbvio, né? É meio óbvio que se eu pegar e arrastar o Márcio, é óbvio ficar Márcio, Márcio, Márcio. Vai ficar o quê? Vai mudar de nome? Não, Márcio. Texto, texto, ele repete. E, professor, Fala. naquela puxada ali que o senhor deu ali para a direita ali, se eu aperto o Ctrl, né, nessa aí, se eu aperto o Ctrl, ele não faz nada também? Ó, sozinho ele varia, mas os dois aqui, o Ctrl, ele repete. Então, eu falo que isto é uma situação, vamos lá, não é bem uma regra. Uma regra. A gente vai ver agora, por exemplo, tem algumas exceções, né? O texto. Se eu pegar e arrastar, ele repete. Tá, e se eu pegar um texto com o Ctrl e arrastar? Não vai variar. Não vai. Mesmo que eu coloque uma sequência A e B, se eu selecionar os dois, não vai virar C, D, E. Não vai. Então, claro, tem casos e tem casos absurdos que na hora não tem como o cara tirar essa sacada, entender. Uma vez, numa prova, né? Porque para entender a sequência, eu tenho que ter no mínimo 2 células. Eu tenho que ter no mínimo 2 células. Ok? Vamos lá. Mesmo com o Ctrl, professor? Hã? Mesmo com o Ctrl? Mesmo com o Ctrl. Então, se o senhor colocasse A sozinho... Perdão. Com o Ctrl, eu posso ter uma célula sozinha. Ah, tá. Tá? Mas a ideia do número, por exemplo, né? Para ele manter uma sequência, sem o Ctrl, eu tenho que ter no mínimo 2. Ok? Legal. Agora, se eu tiver 3, não tem problema. Mas a razão tem que ser igual, tá? A razão tem que ser igual.
A razão tem que ser igual. 10 para 15, né, mais 5, para 20 mais 5, ele manteve. Aí, uma vez um aluno trouxe uma questão que era assim: 10, 15 e 17. De 10 para 15, a razão é mais 5. De 5 para 17, a razão... De 15 para 17, a razão é mais 2. Cara, não é que ele não vai fazer nada. Ele vai. Mas é o tipo da coisa que não tem muito como você criar uma lógica. É um troço, mas tão chato, tão complicado, que na prova não tem como resolver isso. Deu cara, pô, mas professor, eu vi isso. Parei, calma, calma. Tu viu isso aonde? Ah, eu baixei da internet. Não, não, não. Tu baixou da internet, mas era de qual prova? Não, era de um simulado de um cursinho. Pois é. O cursinho, ele criou essa situação aqui, justamente o professor criou isso para explicar que ele não vai manter uma sequência. Mas a pessoa pegou o arquivo isolado e queria adivinhar. Senhor, que lógica eu aplico aqui? Cara, uma lógica maluca, doida, não tem como isso para a prova. O cara só usou isso como exemplo para explicar que eu tenho que ter 3, onde a razão seja igual. Se a razão não for igual, é claro que ele faz alguma coisa. Mas esse alguma coisa não dá para a gente, na prova, tentar matar. Ok? É a missão impossível. É a missão impossível. Perfeito. Agora vamos lá. Turma 1. Turma 1. Eu sei que texto, se eu arrastar, ele repete. Eu sei que número sozinho, se eu arrastar, ele repete. A pergunta é, e se eu colocar turma 1? Turma 1. A parte texto repete, a parte numérica varia. Agora, turma 1A. Se eu clicar arrastar, ele não varia. Não é o número no meio, é o número no fim. É o número do fim. Primeiro semestre. Primeiro não, um semestre, né? Um semestre. Um semestre. Se eu arrastar 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres, tá? Agora, se eu colocar, vamos lá, semestre 1, lá, né? Mas daí vai cair naquela mesma situação, né? Então, entenda, o número pode estar no início ou no fim. No início ou no fim. Mas não no meio. Não é o número no meio que vai variar. Ok? É o número sendo ou no início ou no fim. Beleza? Então, temos situações que eu diria que um tanto quanto curiosa. Se a gente começar a querer criar regrinha, a gente vai ficar doido. Uma das situações que eu acho que mais curiosas que eu já vi em prova, inclusive foi numa prova de Santa Catarina, tá? O exemplo que eu vou dar não é esse valor, mas é um exemplo de Santa Catarina. Eu vou dar um exemplo de um CEP. Vou pegar o CEP aqui da minha rua, tá? O CEP da minha rua. 80.420.120. Ok? Esse é o CEP da minha rua. Quem quiser mandar uma correspondência para mim, né? O meu CEP é esse. Perfeito? Se eu pegar e arrastar, em que regra eu encaixo? Isso aqui é um número? Aí o aluno tá louco para dizer que é número. Meu amigo, número, tem hífen no meio? Não. Pois é. Esse hífen no meio tornou esta parte, 80.420, hífen, texto. Terminando por número. Que número? 120. Ou seja, o 80.420, hífen, é a parte texto. E o número 120, ele sofre a variação. Então, esta foi uma das situações que, ao menos, eu vi das mais curiosas. Ok? Beleza.
Por isso eu falo, essa é uma situação que a gente tem que pegar exercício, achar e tentar criar ou a regrinha ou a exceção para a regra. Por quê? Tem uma infinidade, uma variedade e as bancas são às vezes bem sacanas. O tradicional é mês, dia da semana e data. Isso é o normal. O resto são situações criativas que a banca acaba criando. Tranquilo? Bom, pessoal, só para fechar o nosso encontro de hoje, vamos falar de formatação. Formatação. A formatação, deixa eu abrir aqui o Excel de novo. A formatação, nós temos a tal da formatação, a formatação numérica. Opa, volta aqui, peraí. Aí. Nós temos a formatação numérica, vamos colocar aqui um valor qualquer, 10. Vamos aumentar a quantidade de decimais, vamos diminuir a quantidade de decimais, vamos botar outro número decente, né? 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9. Tá? Aumentar a quantidade de decimais, diminuir a quantidade de decimais. Veja, aí entra a parte do arredondamento. Quando o valor que vai ser cortado é maior ou igual a 5, ele pega e arredonda, 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 arredonda. Tá? Quando o valor que vai ser cortado for maior ou igual a 5, ele arredonda. Separador de milhar. O ponto separador de milhar e o padrão de 2 decimais. Formato moeda. Formato moeda. Na verdade, o formato contábil, né? Onde você pode até escolher qual é o símbolo monetário. Isso numa prova antiga pra caramba, né? Uma prova antiga pra caramba da Polícia Federal. Acho que foi, olha, eu vou dizer que acho que é antes de 2007. Acho que é 2003. Logo quando o Excel lançou a ideia do símbolo do euro. O euro recém tinha surgido, né? Então, vamos dar uma olhadinha depois quando é que o euro surgiu, tá? Quando é que a moeda, né? O uso da moeda euro surgiu. E aí o Excel, ele trouxe essa novidade e caiu em prova. Dizendo que se a pessoa clicasse ali, ele ia converter pelo valor do euro do dia. Nada a ver. Ele só vai aplicar a formatação. Ele só vai jogar o símbolo monetário. Tá? Então, a formatação é mudar a aparência, mas não mudar o conteúdo. Ok? Que mais? Vamos lá. Formatação numérica. Eu quero terminar aqui essa parte com vocês. Deixa eu achar uma planilha legal para explicar isso. Aqui. Vou pegar essa aqui. Onde eu vou selecionar um grupo de valores, ou vou selecionar as cidades. Floripa, Joinville, Blumenau e Chapecó. E vou clicar no botão mesclar. Mesclar e centralizar. O Excel não curte quando você manda mesclar várias células e elas têm conteúdo. Ele não curte, ele te dá um alerta. Olha, a mesclagem de células só preserva o valor da célula superior esquerda e descarta os outros valores. Tu quer mesclar? Quero. Olha o que ele fez. Descartou o resto e ficou com o conteúdo apenas da primeira. Vamos de novo? Ó, vamos selecionar aqui, ó. Joinville e Blumenau. Se eu mandar mesclar, ele dá o alerta e fica o quê? Só Joinville. Ok? Onde é que é interessante a gente usar a ideia da mesclagem? Fica bonitinho, vamos dizer assim, ó, controle de ocorrências. Faz de conta que é o título da minha planilha. Ah, eu não gostei assim. Então, o que a pessoa faz? Seleciona um grupo de células, A1, B1, C1 e D1, e manda mesclar. Ó, não fica uma aparência mais agradável?
esteticamente mais bonitinho? Algumas pessoas que não sabem usar o mesclar, o que a criatura faz? Ah, já vi muita gente fazer isso, ó, espaço em branco, 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 né? Ah, deu, ficou bonito. A pessoa enche de espaço em branco. Meu amigo, não faça isso, pelo amor de Deus. Para isso é que existe o recurso mesclar. Mesclar e centralizar. Agora, é claro, no caso do Excel, se você manda mesclar várias células com conteúdo, ele mescla, mas ele mantém o conteúdo apenas da primeira. Apenas o conteúdo da primeira. Ok? Tranquilo isso? Isso é na parte de formatação. Então, só para fechar, o que a gente viu, né? O que a gente trabalhou. Isso na aula anterior, claro que hoje a gente terminou com mais algumas funções. Vimos o princípio da cópia, vimos a ideia do preenchimento, e também algumas situações de formatação. Eu diria que as questões de prova a respeito do Excel, você pode esperar por qualquer um desses 7 tópicos. Legal? Tranquilo? Bom, bem, você sabe que o nosso material, a apostila que vocês receberam, ela tem depois o Word e tem depois PowerPoint. Mas a nossa próxima aula vai ser exercícios do Excel. Então, você vai receber na semana, tá? Uma lista de questões para a gente poder discutir, trabalhar e fechar com chave de ouro a parte do Excel. Combinado? Dúvidas por hoje, Thiago e Danilo? Nenhuma dúvida, professor. Tranquilo? Nenhuma dúvida, tranquilo. Certinho. Beleza. Então, por hoje, fechamos por aqui. Aguardo. O Thiagão se inscreveu para a aula de hoje à noite, né? De hoje à noite. Tranquilo. Daniel, se quiser, é na faixa essa, tá? A gente vai resolver questões de Windows 10. Ok? Só manda mensagem para mim que eu te mando o material e a gente já discute, comenta meia-noite. Ah, fica gravada. Qualquer coisa assiste também depois no canal. Certo? Beleza. Valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu, professor. Só, abração. Obrigado. Até mais. Abraço. Valeu.